Meus queridos irmãos, boa noite, que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, Nós estamos iniciando mais um estudo bíblico. Esse estudo está acontecendo simultaneamente com os irmãos na congregação de forma presencial. É uma pena muito grande que você não esteja lá com a gente, tá fazendo muita falta, tá bom? Eu quero convidar você a meditar comigo hoje no Salmo de número 35, um salmo escrito pelo rei Davi. Então, abra sua Bíblia no Salmo de número 35. Se você quiser, pega um papel, pega uma caneta para você fazer algumas anotações, que isso é muito importante, isso traz edificação para a nossa alma. E vamos orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações nesse momento, tá bom? Feche seus olhos e vamos ter uma palavrinha de oração. Senhor, nós pedimos a Ti nesse momento que o Senhor possa falar aos nossos corações. Meu Pai, que nós sejamos instruídos pela Sua palavra. A Tua palavra, Deus, ela é viva e eficaz. Que nós sejamos, ó Pai, edificados por ela. Por favor, fale aos nossos corações, tanto, Senhor, aos meus irmãos que estão assistindo em suas casas, impossibilitados de saírem. E fale também, Senhor, ao coração daqueles que estarão presencialmente ali na congregação. Que nós sejamos abençoados pela Tua palavra. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Salmo de número 35 diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo a leitura. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. Dize à minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e cobertos de vexame os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e sejam envergonhados os que tramam contra mim. Sejam como a palha ao léu do vento, impelindo-os o anjo do Senhor. Torne-se-lhes o caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois sem causa me tramaram laços, sem causa abriram cova para a minha vida. Venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente. Caia neles para a sua própria ruína. E minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito daquele que é de mais forte para ele. O mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Levantam-se iníquas testemunhas e me arguem de coisas que eu não sei. Pagam-me o mal pelo bem, o que é desolação para a minha alma. Quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto, como quem chora por sua mãe. Quando, porém, tropecei, eles se alegraram e se reuniram. Reuniram-se contra mim, os abjetos que eu não conhecia. Dilaceraram-me sem tréguas, como vis bufões em festins. Rangiam contra mim os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Livra minha alma da violência deles, dos leões a minha predileta. Dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos. Não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Não é de paz que eles falam, pelo contrário, tramam enganos contra os pacíficos da terra. Espancaram contra mim
escancaram contra mim a boca e dizem: pegamos, vimo-lo com os nossos próprios olhos. Tu, Senhor, os viste, não te cales. Senhor, não te ausentes de mim. Acorda e desperta para me fazeres justiça para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça. Não permitas que se regozijem contra mim. Não digam eles lá no seu íntimo: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: demos cabo dele. Envergonhem-se e juntamente sejam cobertos de vexame os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de pejo e de ignomínia os que engrandecem contra mim. Os que se engrandecem contra mim. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Meus irmãos, um salmo um pouquinho grande. São 28 versículos. E é um salmo muito bonito que nós temos nas Escrituras. E como sempre, nós temos uma questão introdutória aqui. E, meus irmãos, a questão introdutória desse salmo é peleja. Mais uma vez, Davi ele se encontra indignado com as injustiças que ele tem sofrido e ele recorre a Deus em oração. A grande questão para a gente meditar aqui, meus irmãos, nessa noite, é uma questão conhecida de alguns salmos de Davi. E a questão é a seguinte: a quem nós recorreremos? É como aquela frase antiga do Chapolin Colorado: ó, e agora, quem poderá nos defender? Essa é a grande questão desse salmo. E antes da gente ir para lá, né, cabe a gente dar uma olhada nas informações introdutórias desse salmo. É um salmo escrito por Davi. A data que esse salmo foi escrito, meus irmãos, foi provavelmente, ele foi escrito no momento em que Davi ele estava fugindo de Saul. Tá? Ele é um salmo de lamento. O tema principal desse salmo é clamor por justiça. E a execução desse salmo é uma execução desconhecida. Nós não sabemos como esse salmo deve ser entoado, como esse salmo deve ser cantado, se tem que ter algum instrumento para acompanhar ou se é somente a capela. Nós não sabemos disso, tá bom? O que nós sabemos, meus irmãos, é que existiu uma desavença entre Saul e Davi, e essa desavença ela tem o seu início quando Davi derrota o gigante Golias, né? E essa derrota do Golias, ela desemboca, ela culmina na derrotada, né? Da derrota do exército filisteu para o exército de Israel. E essa vitória, meus irmãos, foi uma vitória extremamente importante para o povo de Israel, porque o povo de Israel estava sendo afrontado pelos filisteus. Então Davi ele derrota o gigante Golias, o povo cria coragem e derrota os filisteus, e de repente eles entram na cidade santa cantando aquela música muito conhecida: Saul matou seus milhares, mas Davi matou suas dezenas de milhares. E a partir disso, meus irmãos, a ira de Saul, por conta de ciúmes, a ira de Saul começa a crescer em relação a Davi, a ponto dele tramar a própria morte. Por 2 vezes, enquanto Davi estava tocando harpa, Saul tentou perfurar ele com a lança. Saul atirou, por 2 vezes atirou lanças contra Davi para tentar pregar Davi na parede, perfurar o corpo de Davi e pregá-lo em uma parede. E Davi ele tem que fugir. Davi ele foge e ele passa a ser caçado por Saul e pelo exército como se Davi fosse um animal, ou como se Davi tivesse feito algo muito errado, o que isso nunca aconteceu. É dentro desse contexto que surgem salmos como, por exemplo,
o Salmo de número 4, o Salmo de número 10, o Salmo de número 11, esse 35 que nós estamos meditando nesta noite e tantos outros que a gente ainda vai ver. Salmos em que Davi, ele escreve, tem um outro salmo que Davi ele chega e ele diz: Senhor, meu coração não é soberbo. O Senhor sabe que eu não tenho buscado coisas grandiosas para mim. E foi dentro desse contexto, quando Davi estava fugindo de Saul. Pois bem, meus irmãos, esse salmo, o salmo de número 35, ele é dividido em 3 partes, tá? Ele é dividido entre os versos 1 até o verso 10, dos versos 11 até o 18 e do 19 até o 28, que é o verso final. E por que é que existe essa divisão? Quem foi que dividiu esse salmo desse jeito? Esse salmo ele possui uma característica muito interessante, meus irmãos, que é uma estrutura tríplice. O que é isso? Esse salmo ele é dividido em 3 partes e cada uma das partes elas possuem uma queixa, uma oração e uma promessa de louvor. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, tá? Elas, por exemplo, na primeira parte isso não está nessa ordem, mas essa estrutura ela é encontrada. Uma queixa, uma oração e uma promessa de louvor. Você encontra isso dos versos 1 até o verso de número 28. Então nós vamos perceber que cada parte desse salmo ela finaliza com uma promessa de louvor. Essas promessas elas estão localizadas no verso 10, no verso 19 e no verso 28. E a gente vai olhar. Tá bom? A primeira parte, meus irmãos, entrando na primeira parte, então, do Salmo de número 35, nos versos 1 até o verso de número 6, Davi está fazendo uma oração, ele abre esse salmo fazendo uma oração. Ele pede para que Deus possa entrar em contenda contra aqueles que estão contendendo contra Davi, para que o Senhor possa pelejar contra aqueles que estão pelejando contra Davi. Aqui o salmista ele clama por uma justiça, ele clama pela justiça divina por causa das contendas que estão acontecendo contra ele. E como eu disse, quais são essas contendas? Davi ele está sendo acusado de algo que ele não fez. E sem mais nem menos, sem nenhum tipo de motivo, Davi começa a sofrer perseguição. Ele é caçado como se fosse um animal. Tá? Então, no verso 7 do Salmo número 35, no verso 7 nós vamos encontrar uma queixa. Davi ele vai dizer que é sem causa que eles tramaram laços contra ele, é sem causa que eles tentam matar a Davi. Davi ele usa uma figura de linguagem aqui que nós já vimos em alguns salmos, que se chama eufemismo, é falar uma coisa que é muito dura, de forma mais suave. Então Davi, para não falar que eles estão tramando a morte de Davi, Davi ele vai escrever que sem causa nenhuma eles tramaram laços e sem causa abriram cova para a sua vida. Então Davi ele usa uma figura de linguagem muito interessante aqui. Então essa é a queixa. Dos versos 1 ao verso 6 nós temos uma oração. Ele está orando, pedindo para que Deus possa se fazer justiça sobre Davi, para que Deus possa olhar para a conduta de Davi, olhar para a conduta daqueles homens que estão perseguindo ele e para que Deus possa promover a sua justiça. Meus irmãos, isso eu já disse em alguns outros estudos, é uma oração muito difícil que Davi está fazendo aqui e eu confesso para vocês, não são todas as pessoas que têm essa coragem, essa ousadia de fazerem essa mesma oração que Davi está fazendo aqui, por um único motivo, meus irmãos. Davi ele olha e fala: Deus, julga a minha retidão, julga o meu procedimento. Se o meu procedimento for que nem o procedimento daqueles homens maus, que eu tenho o mesmo fim que eles. É interessante. Geralmente, meus irmãos, nós temos um péssimo hábito de querer justiça sobre outros, sobre os terceiros,
mas sobre nós clamamos por misericórdia. E Davi, ele faz exatamente o contrário. Davi, ele não está nem um pouco preocupado em que Deus exerça misericórdia se ele estiver errado. E é nesse aspecto que Davi, ele clama por justiça. Ele clama para que Deus possa ser juiz entre a causa dele, aquilo que ele está sofrendo, e diante daqueles que estão contendendo contra ele. No verso 7, como eu disse, nós encontramos a queixa. Tudo que está acontecendo com Davi, toda essa perseguição, toda essa tentativa de homicídio, é uma tentativa que não tem causa, não tem um princípio, não tem um motivo. Simplesmente, Davi passou a ser perseguido, tá? Depois, no verso 8, nós encontramos, nos versos 8, nós encontramos também uma oração. No verso 8, nós encontramos uma espécie de oração, só que é classificada aqui já como uma promessa de louvor. Davi ele vai dizer assim: venha sobre o inimigo a destruição, quando ele menos pensar, e prendam-no os laços que tramou ocultamente, caia neles para a sua própria ruína. Por que esse salmo ele entra, meus irmãos, não como uma oração, mas como uma promessa de louvor? Porque o complemento desse pedido ele está logo no verso de número 9. Davi ele vai dizer: a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. A alma dele vai se regozijar e se deleitará, a alma dele vai desfrutar de salvação. Por quê? Caso Deus faça com que esses inimigos vejam a destruição, que é tudo aquilo que está descrito no verso 8. Então é por isso que nós caracterizamos, nós enquadramos o verso de número 8 como uma promessa de louvor. Deus, se o Senhor fizer isso, se o Senhor fizer com que esses homens maus caiam nas suas próprias armadilhas, então a minha alma vai se regozijar no Senhor. Essa é a promessa de louvor. E a minha alma vai desfrutar da tua salvação. E salvação aqui, meus irmãos, é no sentido de livramento. A alma do salmista vai desfrutar de livramento. Tá? E depois ele vai dizer no verso número 10, e que todos os meus ossos, todos os meus ossos dirão: Senhor, quem contigo se assemelha? Quem é capaz de ser igual ao Senhor? Davi ele vai dizer isso com cada célula, com cada osso do seu corpo. Quem pode ser igual ao Senhor? Quem pode se comparar a Ele? Então aqui a gente fecha essa primeira parte. Você viu? Nós encontramos no começo uma oração. Dos versos 1 até o verso número 6 nós encontramos uma oração. No verso 7 nós encontramos uma queixa. Nos versos 8 a 10 nós encontramos uma promessa de louvor, tá bom? Partindo para a segunda parte, meus irmãos, desse texto, desse salmo, entrando no verso de número 11, nós encontramos a queixa. Davi aqui ele está fazendo uma queixa. Algumas testemunhas fraudulentas, pessoas mentirosas, estão acusando Davi de algo que ele não fez. No verso número 11 ele vai dizer: levantam-se iníquas testemunhas e me arguem ou me questionam de coisas que eu não fiz, de coisas que eu não sei. E aqui Davi ele vai dizendo, e qual foi? Depois eles vão dizer que, Davi vai dizer que eles retribuem a bondade fazendo o que é mal. E qual foi a bondade que Davi fez sobre essas pessoas que estão retribuindo a ele de forma maldosa, que não estão pagando o bem com o bem, mas estão pagando o bem com algo mal? Onde é que a gente vê isso? Nos versos 13 a 16. Davi, o que acontecia? Davi ele vai dizer que quando esses homens estavam adoecidos, enfermados, Davi ele fazia jejuns para esses homens. Davi jejuava, Davi orava, Davi se vestia
com roupas de pano de saco. E, meus irmãos, uma pessoa, ela colocava uma roupa de pano de saco, naquela época, em alguns contextos, de muito clamor, de muito quebrantamento diante de Deus. Davi, por exemplo, a gente pode relembrar aqui que Davi, ele coloca uma roupa de pano de saco depois que o filho do adultério dele com Batseba morre. Davi, ele se veste com pano de saco. E Davi veste essa mesma roupa em favor desses homens aqui. Desses homens que estão caçando ele, que estão tramando a morte contra ele. É isso que Davi está dizendo dos versos 13 a 16. Eu orei por esses homens, eu jejuei por eles. Eu me humilhei diante de Deus. Eu clamei misericórdia por Deus, intercedendo por cada um desses homens. Foi isso que eu fiz. É isso que Davi está dizendo aqui dos versos 13 a 16. Davi se portava para com esses homens como se eles fossem irmãos de Davi, a ponto de Davi andar curvado de luto, como alguém que chora pela sua mãe. Esse era o cuidado que Davi tinha para com esses homens. Provavelmente eram companheiros de guerra de Davi. Antes de Davi ser ungido rei de Israel, antes de Davi assentar o trono. Eram homens, eram companheiros de guerra de Davi, eram homens que andavam lado a lado nas campanhas. Davi fazia tudo isso e agora Davi ele é caçado por esses mesmos homens. Esses mesmos homens que eram amigos de Davi no passado agora se levantam falsamente contra ele, tramando contra a própria vida, contra a vida de Davi. Tá? Então, dos versos 13 a 16, nós vamos encontrar isso. Davi se portava como irmãos desses homens, só que quando Davi tropeçou, eles se alegraram, se reuniram contra o Davi e com vis bufões, né, que pessoas que vão ranger os dentes, que vão bufando de tanta raiva para cima de outra pessoa. Era dessa forma que esses homens se dirigiam a Davi quando ele escreve essas palavras. No verso de número 17, nós encontramos uma oração. Davi acabou de apresentar a queixa diante de Deus. Deus, esses homens eles estão me acusando de algo que eu não fiz, que eu nem sei o que é. E aqui vem a oração. O que o Senhor vai fazer a respeito disso? É isso, essa é a pergunta de Davi no verso número 17. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Deus, o que é que o Senhor vai fazer? Livra minha alma das violências deles, dos leões, a minha predileta. Né? Davi está falando da sua própria vida aqui. No verso 18, que é o finalzinho dessa segunda parte, nós encontramos uma outra promessa de louvor. Davi vai dizer: eu darei graças ao Senhor na congregação, ou seja, no ajuntamento, no meio do povo. Davi iria bendizer ao Senhor. Então, recobrando aqui, meus irmãos, nessa segunda parte, nós encontramos nos versos 11, 12, 13, 14, 15 e 16, nós encontramos a queixa de Davi. Davi ele está reclamando porque está sofrendo injustiça. No verso 17, Davi ele faz uma oração. E no verso de número 18, ele dá graças a Deus. Ele faz uma promessa de louvor. Ele falou: Deus, se o Senhor me livrar desses homens, o que eu vou fazer? Eu vou te dar graças no meio de todo mundo. No meio do ajuntamento do povo de Israel, eu vou glorificar o teu nome. Davi, então, encerra-se a segunda parte e a gente parte para a terceira. A terceira parte, ela também se inicia como uma queixa. O salmista nos diz que arrumou alguns inimigos de graça aqui, né? No verso 19, não se alegrem de mim os meus inimigos gratuitos, não pisquem os olhos os que sem causa me odeiam. Davi está dizendo que ele arrumou inimigo de graça,
Sem motivo nenhum, esses homens passaram a odiá-lo. Eles não estão falando de paz, eles estão tramando enganos contra aqueles que praticam bondade. Então isso nos dá uma informação de que provavelmente Davi não fugiu sozinho. Ou Davi pelo menos ele não encontrou rejeição em toda a casa real de Israel, vamos dizer assim. Né? É notório uma amizade que Davi tinha com Jonatas. E já nesse momento, Davi já tinha uma amizade muito forte com Jonatas. E Davi, ele diz que esses homens tramaram, inclusive, contra aqueles que praticam bondade. Então Davi, ele faz uma distinção muito interessante aqui. Aqueles que não estão perseguindo são tratados como pessoas boas, mas aqueles que passam a persegui-lo, a querer dar cabo da vida do salmista, eles são tratados como pessoas iníquas, pessoas que praticam o mal. Tá? E esses homens, eles, sem nenhum motivo, de graça, sem ter nada com que acusarem a Davi, eles apontam o dedo para Davi e eles vão dizer o quê? Lá no verso de número 21, eles escancaram a boca, né? Como se eles estivessem gritando para todo mundo: nós sabemos o que você fez. É como se esses homens estivessem olhando para Davi e falavam: Davi, a gente sabe o que é que você fez e é por isso que a gente vai te matar. Mas nem Davi sabia o que ele havia feito. Davi não tinha a menor noção do que havia feito. Eu me lembro de uma vez, quando eu me mudei de São Sebastião do Paraíso para uma cidade mais ao sul de Minas ainda, uma cidade que se chama Alfenas, era mais ou menos do mesmo porto de São Sebastião do Paraíso, meu pai foi transferido para lá. E eu me lembro que eu fui tentar fazer amigos na escola e na primeira semana eu tomei uma surra. E quando eu perguntei por que eu estava apanhando, eles falaram: eu não sei. A gente nem sabe por que a gente está te batendo. É como se fosse o costume da cidade, bater em quem vem de fora. E o que esses homens estão fazendo aqui com Davi é exatamente isso. Falaram: Davi, a gente não sabe por que a gente está te perseguindo. A gente não sabe o que você fez, embora a gente esteja gritando que nós sabemos o que você fez. A gente não sabe por que nós temos que te matar, mas nós queremos te matar. E nós vamos te matar. Então essas são as testemunhas fraudulentas. Essa é a queixa que Davi está fazendo aqui nos versos de 19 até o verso de número 21. Deus, tem uma turma se rebelando contra mim, tem uma turma me caçando sem eu ter feito nada, eu não sei o que eu fiz, eles não sabem o que foi que eu fiz, mas eles estão jurando que sabem o que eu fiz sem saber o que eu fiz e tá todo mundo querendo me matar por algo que eu nem sei se eu fiz. Esse é o contexto dos versos 19 a 21. A partir do verso de número 22, nós encontramos uma oração. Aí Davi ele vai orar: tu, Senhor, os viste. Deus, o Senhor viu eles. O Senhor viu qual foi a conduta, qual que foi a forma como eles estão me tratando. Então, Deus, por favor, não fique em silêncio, não te cales, não te ausentes de mim. Promove a justiça. Olha para a minha causa, olha para a minha demanda e promove a justiça. Essa é a oração que Davi está fazendo aqui, meus irmãos, que eu falei no início do nosso estudo. Ou no início do nosso estudo, não sei para onde a mão vai apontar. Mas é isso que Davi está falando aqui. Deus, olha para a minha conduta e olha para a conduta desses homens e manda a tua justiça. É uma oração muito ousada de se fazer, né? Que esses aí depois Davi ele continua: não permita de forma alguma que esses homens se alegrem contra mim.
Não permita. E depois ele continua no verso de número 23. Acorda e desperta para fazeres justiça. E como eu tenho dito, não que Deus esteja dormindo, porque Deus não dorme, mas para que Deus ele faça algo, para que Deus tome uma atitude combativa e não apenas defensiva. Davi está chamando, ele está pedindo para que Deus possa fazer isso. Aí depois ele vai falar: julga-me, Senhor Deus meu, segundo a tua justiça, não é segundo a minha, é segundo a tua justiça. E não permita que esses homens se alegrem a meu respeito. Não permita que eles fiquem felizes contra mim. Não, que eles não venham a dizer: agora sim, cumpriu-se o nosso desejo. Ou seja, agora sim, nós acabamos com ele. Davi está pedindo isso para Deus em oração. Deus, que eles nunca venham a dizer isso. E isso tudo é uma livração de livramento. E Davi, ele ora, fala que eles sejam envergonhados nos próprios laços que eles estão armando, que eles caiam nesses laços e que eles sejam envergonhados, que eles sejam cobertos de vexame, cobertos de desonra. Esse é o significado das palavras que nós encontramos aqui, pejo e ignomínia, no verso de número 26. Que eles sejam cobertos de vexame e de desonra. E por fim, meus irmãos, nós encontramos aqui a promessa de louvor. Davi ele vai dizer nos versos 27 e 28 que aqueles que se alegram na retidão do salmista, eles devem cantar de júbilo, eles devem glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem prazer, Deus se compraz na prosperidade do seu servo. E prosperidade aqui, meus irmãos, é o sentido de tá tudo indo bem. Aqueles que me acusavam, eles não estão me acusando mais, eles pereceram. As acusações que eles tentaram levantar contra mim, no final de tudo, elas foram desfeitas, elas foram provadas serem acusações fraudulentas e mentirosas. Eu recebi o livramento do Senhor, porque agora eu posso caminhar pela rua tranquilamente, sem ser caçado, feito um animal. Então, é esse o sentido de prosperidade que nós encontramos nesse texto, de que está tudo indo bem. Deus deu livramento, Deus fez perecer aqueles que estavam caçando o salmista, Deus desfez todas as falsas acusações a respeito do salmista, e agora ele pode desfrutar dessa prosperidade, né? Como eu digo, no sentido de tá tudo indo bem. E depois ele termina dizendo: a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia, né? E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo dia. E assim encerra-se o Salmo de número 35. E como nós vimos também na terceira parte, nós temos a mesma estrutura: uma queixa, uma oração e uma promessa de louvor. Essa estrutura, meus irmãos, como eu disse no início, ela permeia todo esse salmo. Por isso fica mais fácil da gente poder identificar o que é que o salmista está falando em cada momento. Se você olhar, pegar uma caneta e dividir, olhar para todas essas divisões, do verso 1 ao verso 10, nós temos a primeira parte. Aí dentro dessa primeira parte, se você pegar dos versos 1 até o verso de número 6, e você anotar, isso daqui é uma oração. O verso de número 7 é uma queixa. Os versos de número 8, 9 e 10 é uma promessa de louvor. Aí você fecha o primeiro bloco. Abre o segundo bloco, pega a caneta e escreve lá. Os versos 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, os versos 11 a 16, é uma queixa de Davi. Davi está fazendo uma queixa aqui. O verso 17 é uma oração. O verso 18, uma promessa de louvor. E caminhando para a parte final, que é a terceira parte, a partir do verso 19, os versos 19, 20, 21,
19, 20 e 21 é uma queixa que Davi está fazendo. Os versos 22, 23, 24, 25, 26 é uma oração que Davi faz. E os versos 27 e 28 é uma promessa de louvor. Então, se você anotar isso na sua Bíblia mesmo, ou anotar no papel, você vai conseguir enxergar de forma clara essa tríplice estrutura que nós encontramos aqui em todo o Salmo. Uma queixa, uma oração e uma promessa de louvor. Tá bom? Meus irmãos, concluindo, a lição que Davi nos ensina aqui, meus irmãos, neste salmo e em outros salmos também que nós já lemos e que nós ainda meditaremos, a grande lição que nós temos para aprender é uma só. As nossas demandas, elas devem ser levadas ao céu. É em Deus que nós depositamos as injustiças sofridas. É em Deus que nós depositamos a nossa esperança. E é em Deus que nós depositamos as nossas causas. É em Deus, é nele. É nele. Nós não devemos, de forma alguma, e isso entra uma segunda lição que nós podemos tirar desse texto. Se algum dia você precisar escolher entre fazer justiça com as próprias mãos e sofrer a injustiça, sofra a injustiça, leve ela até Deus, porque as nossas demandas, elas devem ser levadas ao céu. É Ele quem cuida de nós, é Ele quem luta as nossas pelejas. Eu já disse isso em diversos salmos aqui. Deus não nos constituiu vingadores, Deus não nos deu essa responsabilidade de buscarmos justiça com as nossas mãos. A minha parte, a parte que cabe a você diante dessas situações é: leve elas até ao Senhor. O apóstolo Paulo, certa vez, lá em 1 Coríntios, quando ele vai tratar sobre o litígio entre os irmãos da igreja, que tinha irmão processando irmão dentro da mesma comunidade, dentro da mesma igreja, o apóstolo Paulo ele faz essa pergunta e isso nos lembra muito bem que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo ele fala: por que ao invés de vocês quererem buscar a razão, por que vocês não escolhem sofrer a injustiça? Qual que é o grande problema em sofrer essa injustiça? E quando nós olhamos, meus irmãos, para as Sagradas Escrituras, quando nós olhamos para os Salmos, nós não vemos Davi, diante de tudo que aconteceu com ele, nós não vemos Davi buscando justiça com as próprias mãos, nós vemos Davi chorando as suas pitangas para Deus. Os salmos mais belos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras são momentos em que Davi está rasgando seu coração diante de Deus, falando: Deus, eu estou sendo acusado de algo que eu não fiz, e aí? Davi ele leva tudo isso diante de Deus. Então, meus irmãos, as duas lições que nós aprendemos aqui nesse texto são estas. A primeira delas: as nossas injustiças, elas são levadas a Deus. As nossas demandas nós entregamos a Deus. E segundo, Deus não nos constituiu como vingadores. Deus não nos constituiu, Deus não nos deu a responsabilidade de promover justiça com as nossas próprias mãos. Se você precisar escolher entre fazer justiça e sofrer a injustiça, procure sofrer. E chega diante de Deus e fala: Deus, eu estou sofrendo a injustiça, está aqui a minha demanda, e você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Deus é quem luta por nós, Ele é o vingador, Ele é o juiz, Ele é aquele que peleja as nossas pelejas, Ele é aquele que luta as nossas lutas. E eu vou te falar uma coisa, vou te dar um belo de um conselho para você nessa noite. Se um dia você escolher não sofrer a injustiça, pelo contrário, fazer a justiça, buscar a justiça
na força do seu braço, você tem que entender que pode ser que você perca. Pode ser que seu braço não seja tão forte assim. E aí eu te dou mais um motivo do porquê que você deve levar a sua injustiça diante de Deus. Porque o braço de Deus é muito mais forte. E não tem braço tão forte quanto o dele. E quando nós entregamos as nossas demandas, as nossas pelejas diante desse Deus, não há quem se compare a ele, meus irmãos. Não há quem se compare a ele. Ele é aquele que luta as nossas lutas e que vence as nossas batalhas. Tá bom? Vamos orar? E depois você aguenta aí que eu preciso te dar alguns recadinhos. Nos ajude, Senhor, a levarmos diante de Ti as nossas lutas, as nossas pelejas. Nos ajude, meu Pai, a não buscar justiça com as nossas próprias mãos. Mas antes disso, Senhor, que nós possamos levar ao Senhor as nossas demandas, buscar justiça no Senhor, ó Pai. E que nós possamos entregar isso nas mãos do Senhor, sabendo que o braço forte do Senhor é aquele que luta as nossas lutas. Por favor, aplique essa palavra em nossos corações. Oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, deixa eu te dar alguns recados. Amanhã, às 8 horas da noite, nós temos culto infantil através do Google Meet. Então, o link vai estar no nosso grupo. E como eu tenho dito, se você não tem criança pequena, compartilhe o link, convide para que essas crianças possam participar. Tá bom? No sábado, às 19h30, nós vamos ter um seminário online pelo YouTube da IPC, um seminário online sobre educação cristã. E principalmente para você que é pai e está com o filho crescendo, isso é essencial para você, tá bom? Tem um cara, o livro dele não tá aqui, tá lá no meu quarto, eu devia ter pego. Presbítero Solano Portela, ele escreveu um livro que é um livro extremamente indicado no meio cristão, que se chama O que estão ensinando aos nossos filhos. Então, ele fala muito nessa questão de educação, como que deve ser a educação. Então, é uma palestra para você que é pai e que tem filho que está crescendo, você não pode perder, você pai e mãe, vocês não podem perder. Tá? Vai ser uma bênção, então vai ser amanhã, vai ser no sábado, às 19h30, eu vou mandar o link no grupo da igreja para todo mundo participar. Tá, vai ter, se Deus quiser, se der tudo certo, vai ter um momento de perguntas e respostas, lá onde o presbítero Solano Portela ele vai estar respondendo perguntas do chat do YouTube, tá bom? Não são perguntas que já estão feitas, vão ser algumas perguntas que, é lógico, elas vão passar por um critério de filtragem e tudo mais, mas vai ter a oportunidade de responder algumas perguntas, então vai ser muito importante, muito edificante para a sua vida e para a vida da sua família, tá bom? No domingo, às 9 horas da manhã, tem o Ao Redor da Mesa, o último do mês de setembro, complementando esse assunto sobre educação cristã. Às 10h15 tem EBD infantil para as crianças, também no YouTube. E às 19h30 nós temos culto de louvor e adoração ao nosso Deus presencial na nossa igreja. Tá bom? Que você tenha um excelente restinho de quinta-feira. Que Deus te abençoe. Que você tenha um fantástico, abençoado e edificante final de semana. Para a honra e para a glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Até mais.